Olá, pessoal, novamente. Bem, seguimos ainda com o probleminha técnico, né, do microfone. Então, vai ter mais um vídeo sim, eu gravando com fone. Mas eu já preparei e nos próximos vídeos eu espero que o outro microfone já esteja bom, tá bem? Bem, hoje eu trouxe um tema muito legal pra gente conversar. A gente vai falar ali um pouco sobre fé. Não numa questão de religião, ok? Numa conversa mais ampla, né? Sobre espiritualidade, sobre coisas que eu passei, sobre coisas que eu acredito. Então, acho que é um tema também bem legal para a gente conversar. Então, vem comigo. Durante muito tempo, eu achei que sentir fé era não sentir medo. Quem acreditava de verdade não duvidava, não chorava, não pensava em desistir, mas a vida foi me mostrando outra coisa. Fé nunca tirou os meus medos. Ela só me deu coragem para continuar, mesmo com eles. Caramba! Ai, ela tá muito filósofa, ela. Ai, bem, depois dessa breve introdução, então eu trouxe aqui também alguns pontos que a gente vai conversar sobre fé, fé naquilo que você acredita, fé em você mesmo, que eu acho que é uma coisa também bastante importante para a gente falar aqui. Acho que essa primeira parte a gente pode falar um pouco sobre medos, né? O medo, né, é algo que faz parte do ser humano. E o medo, gente, nem sempre é ruim, né? A gente precisa do medo para a gente não se colocar em risco, né? Então, o medo ele faz parte da gente. A gente só tem que ter cuidado quando o medo deixa, paralisa você, que você não consegue fazer coisas por causa do medo. E aí sim a gente tem que ficar preocupado. Você ter medo é algo que é inevitável. Eu tenho medo, você tem medo, todo mundo tem medo. Mas que a gente consiga realizar as nossas coisas mesmo com medo. Por exemplo, eu tinha um medo de criar canal. E agora eu tô aqui, criei meu canal. Ai, Lene, então, mas você não tem medo? Sim, eu ainda tenho medo. Do que exatamente eu não sei. Mas tive essa iniciativa de ir com medo mesmo. Então, eu acho que é isso, gente. Ter medo é ok. É só a gente não pode deixar que o medo nos paralise e não nos deixe pensar ou agir, né, de uma forma que seja boa pra gente. Bem, quando eu tenho medo, eu posso listar aqui alguns tipos de medo. A gente tem medo de errar, medo de decepcionar, medo de recomeçar, medo do futuro, né? Eu acho que esses são alguns tipos de medo que muita gente deve ter, eu tenho, né? Medo de recomeçar. Como eu já falei aqui no canal, eu sou imigrante, então já me bateu medo de recomeçar. E às vezes eu tenho que estar recomeçando de novo. Mas eu prefiro recomeçar do que ficar presa num lugar ou numa situação em que eu não esteja feliz. Então, às vezes, recomeçar é preciso. E a gente vai ter que ir, né, com medo mesmo. E às vezes a gente tem medo de decepcionar as pessoas. No meu outro vídeo, né, eu falei ali sobre agradar, né, sobre essa questão e falei um pouco desse medo da decepção, né? Então, a gente também ao longo do caminho a gente vai acabar decepcionando algumas pessoas. E faz parte, sabe? Não tem como. Às vezes você não controla isso. Eu acho que é sempre a gente ter a consciência de que a gente se errou com alguém, que não tenha sido ali de uma intenção ruim, que a gente estava tentando, às vezes, fazer o nosso melhor, tentando acertar com aquilo que a gente sabia e, infelizmente, acabou errando e acabou decepcionando também. Mas faça as pazes com isso, não deixe que isso fique, sabe, uma coisa que fique parada na sua cabeça, sabe? Eu acredito muito que a água e a vida é movimento, então ficar ruminando certas coisas não vai mudar aquela situação. Acho que a gente sempre tem a oportunidade de olhar para frente. Ok, eu fiz isso no passado, mas eu tô melhorando, eu tô aprendendo e eu espero que isso não se repita, né, outras vezes. Acho que para essa direção que a gente tem que olhar. Para finalizar, falaria dessa parte do medo de desconhecido, né?
Tudo que é novo assusta, é normal, né? Às vezes a gente prefere sofrer pelo conhecido, por algo que a gente já sabe o que vai acontecer, do que tentar algo novo e ter esse medo de desconhecido. Mas é muito legal a gente poder se aventurar também, e é aí que a gente descobre que tem uma vida além daquilo que a gente conhece, né? A gente tem um mundo todo, né? Literalmente, quando as pessoas falam o céu é o limite, é basicamente isso. Então, mesmo o medo desconhecido, quando eu imigrei, eu não fazia ideia, né? Por mais que você pesquise, por mais que você estude, por mais que você veja, sempre vai ter alguma coisa que você não previu, que você não planejou. Então, esse medo desconhecido, mas pelo menos na minha experiência, valeu super a pena e, na verdade, até me surpreendeu. Coisas que eu achava que nem seriam assim, ai, nossa, deve ser, sei lá, difícil ou ruim, e na verdade não foram, né? Também porque a nossa mente também, ela gosta de pregar umas pecinhas na gente. Hoje eu ainda sinto medo. A diferença é que hoje eu não espero o medo ir embora pra agir. Bem, essa outra parte eu queria falar sobre o que é a fé, né? Pra mim. Sim, é o meu ponto de vista, tá, galera? É aquilo que faz sentido pra mim, baseado nas minhas experiências, naquilo que eu vivo, naquilo que eu sinto, não é uma verdade absoluta. Então, por favor, vai ser mais eu contando e partilhando aquilo do que eu acredito que faz sentido, né? Depois, claro, né, no final do vídeo, todos estão à vontade aí também para comentar e para falar, olha, para mim a fé tem esse significado, para mim a fé tem significado X. Acho legal a gente estar nesse lugar aqui, né, acolhedor e de conforto conversando, né, trocando ali uma ideia. Para mim, a fé, ela não é algo ligado à religião. Eu, como eu falei, né, nas minhas vivências, tem muitas pessoas que têm a sua religião, né, que têm ali a sua fé baseada na religião, estão ali, estão bem e estão felizes, mas há pessoas que elas não estão num templo, numa igreja, ou num centro espírita, né, ou numa, não sei agora, uma mesquita, do nada me deu branco. E não significa que ela não tenha fé. Para mim, a fé nem sempre vai estar ligada à religião. Eu já conheci até pessoas que são ateus, que não acreditam num Deus, numa energia, e você via que ela tinha fé naquilo que ela fazia, naquilo que acreditava. Então, para mim, o significado de fé é algo muito amplo. Nem sempre ela vai estar ligada, né, rotulado a uma religião. Há muitas pessoas que têm fé nelas, e eu acho que essa é uma das fés mais bonitas também, né, pra gente observar. E é sobre ter fé naquilo que você acredita, é sobre ter fé em você também, né? Que eu acho importante. E viver com isso, né? De uma maneira que te traga paz, que te traga alegria, que te traga calmaria. Isso também, para mim, é um ato de fé, né? Para mim, não está ligada sempre à religião, mas me dá ali também um pouquinho da minha espiritualidade. Hoje eu me sinto uma pessoa muito espiritualista. Gente, eu cresci na parte espírita, kardecista, umbandista. Eu amo ainda, eu acredito em reencarnação, eu acredito em inúmeras coisas. Então, eu acho que eu cheguei numa fase da minha vida que eu não consigo estar somente, né, me guiada a uma certa doutrina. Eu gosto muito do budismo também, e eu acho que eu já experimentei um pouco nas fases da minha vida é, alguns tipos, né, dessa parte, né, sobre a fé. Então, hoje eu me sinto muito espiritualista. Posso estar ali com meditações budistas, gosto também dessa parte, como eu falei, da parte do espiritismo, da parte também das matrizes africanas também. E é isso, eu acho que fé é quando eu me sinto bem. E às vezes fé é uma intenção, é você, para mim também é estar na natureza, sabe?
Isso para mim me traz um pouco da minha fé. Olhar assim para o céu, para um animal, para uma árvore, é onde eu também me agarro ali na fé. Por isso que tem essa questão da espiritualidade, mas para mim também tem essa questão do todo. Eu sinto uma conexão. Eu gosto de signos também. Olha, por coincidência, eu tô com a minha blusinha meio esotéricazinha. Olha como ela é esotérica, ela. Mas eu também gosto dessa questão de signos. Então, eu, como uma boa pisciana mística, gosto disso e eu sou uma pessoa muito conectada, ainda mais como eu falei, na natureza. Eu me conecto. Ai, basta eu estar numa praia que eu já me recarrego, tá mesmo perto da natureza. Eu sei que tem pessoas que não gostam e tá tudo bem, mas, gente, pra mim é fundamental tá ali no contato, terra a terra, água. Eu super acredito nisso e para mim me faz muito bem. Então é algo também que reforça essa minha conexão também com a fé. Eu acredito num Deus, num universo. Não acredito num Deus como, sei lá, um homem de barba. Não é sobre isso, mas eu acredito em algo maior. Acredito no universo, acredito que há coisas que realmente são inexplicáveis. Eu já tive muitas dúvidas, muitas perguntas e, claro, vou continuar tendo, mas eu já entendi que algumas coisas não tem como explicar, não vão ser respondidas. Coisas que eu já passei na minha vida também, que foram um pouco, assim, inexplicáveis, mas que acabaram acontecendo. Então, eu tenho essas vivências também. Então, para mim, a fé é isso. Eu acredito num Deus, numa força maior, num universo. E eu me sinto bem, me sinto confortável. Eu tenho amigos de diversos tipos de religião. E para mim, o mais importante é o respeito, é você saber estar com uma pessoa que tem uma visão diferente e saber separar que aquela pessoa é seu amigo, seu colega, enfim, ou até mesmo da sua família, e que por mais que ela não acredite naquilo que você acredita, tá tudo bem, sabe? Não, você não vai ficar tentando impor ou ficar provando aquilo que você acha que é certo para os outros. Tem uma das coisas que eu tenho pavor é tentarem me convencer ou me impor a acreditar em algo que não faz sentido para mim. Eu jamais vou fazer ao contrário, sabe? Então, por favor, não façam isso porque eu vou me afastar. Que você só vai viver, sabe? Você vai viver e é isso. Não tem. Nem tudo precisa de uma resposta, de um porquê, de lá mais o que, sabe? Às vezes é só você. Ok, aconteceu isso e olha, veio ali numa solução e tá tudo bem. Acho que esse também é a graça da fé, faz parte também, né? O importante é a gente sempre seguir sabendo que as coisas vão de uma melhor maneira, né, se encaminhando para algo melhor pra gente. E aproveita essa chave do melhor pra gente. Antes nas minhas orações que eu brinco assim, conversas com Deus, conversas com o universo. Antigamente eu queria muito, né? Eu já falei aqui que eu já fui um pouco controladora. Não que eu não seja ainda, eu ainda sou, mas que eu queria tudo do meu jeito, quando eu me planejava, quando eu tinha um sonho, tinha que ser exatamente da maneira que eu sonhei. E às vezes não acontecia, eu ficava muito triste. E aí eu comecei a entender que às vezes a vida, ela vai te dar algo até melhor daquilo que você espera. Então, às vezes, quando eu tenho as minhas conversas, né, com Deus, o universo, enfim, naquilo que vocês creem, eu sempre falo que o melhor aconteça. E nem sempre o que o melhor aconteça vai ser aquilo que eu quero, mas eu tenho certeza que vai ser o melhor pra mim. Claro que eu faço a minha parte, gente. Eu não acredito, às vezes, de que a gente, vamos pedir, vamos acreditar, e vai e pronto. E você não faz nada. Eu acredito que a gente, bem ou mal, tá conectado, é um todo e é uma harmonia. Então, eu faço a minha parte para coisas boas chegarem até a mim também, sabe? Não sei se vocês vão conseguir entender também esse raciocínio, mas eu acredito que é tudo muito harmonioso, sabe? Eu não vou ficar aqui com braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Se eu tenho sonhos, se eu tenho objetivos, eu vou fazer a minha parte e com fé de que o melhor vai acontecer.
pessoa encontra isso, né, de um jeito diferente. Algumas chamam de Deus, outras pessoas chamam de universo, outras pessoas simplesmente chamam de esperança também. Agora a gente vai falar um pouco também sobre a fé em nós mesmos, né? Como eu falei, não necessariamente num significado religioso, mas o sobre acreditar em si, sobre acreditar em você mesmo. Eu acho que é um ato também de você confiar nas escolhas que você faz. Sabe aquele momento da vida que às vezes está tudo um caos e aí é muito barulho lá fora, é muita gente falando. Eu já vivi isso. E mesmo as pessoas falando coisas para te ajudar, às vezes é tão barulhento que o melhor que você tem que fazer é silenciar, respirar e se ouvir também, porque eu acho que às vezes é sobre isso, é sobre esse pequeno ato de fé, de ter fé nas suas escolhas, mesmo que, mais uma vez, reforçando, o melhor vai acontecer pra gente. Então, às vezes a gente só tem que se ouvir e se acalmar e deixar um pouco, né, esse barulho de fora lá fora e se perguntar e se olhar para dentro, porque eu acredito também que a gente fé nas nossas escolhas principalmente. Eu acho que é muito sobre continuar, mesmo que não tenha garantias, porque a gente não tem garantia, a verdade é essa, né? A vida não te dá uma garantia. Então, às vezes, a gente se preocupa muito, né, em certas atitudes, ou em fazer coisas, esperando, né, que alguma coisa nos devolva, né, tem ali uma garantia, ali um retorno. E nem sempre vai ter, né? Então, acho que a gente também ter fé é isso, é seguir mesmo sem essas garantias, sabendo que de alguma maneira vai dar tudo certo, gente. Tem uma frase que eu sempre brinquei com os meus amigos, né? A gente sempre falou muito sobre isso, que é: olha, vai dar certo. Se não der certo é porque ainda não chegou o final. Então, não sei se tem pessoas também que passam por esses momentos, não fiquem aflitos, porque tudo passa. Seja bom ou ruim, vai passar. É isso, ninguém sabe o futuro, né? É claro que eu sou uma pessoa que eu sou otimista, que eu gosto de me planejar, tenho os meus sonhos, sou ambiciosa, mas acho que é sobreviver ao presente, porque o futuro é mesmo incerto, é não ter garantias, mas claro que também não é, ai, só se vive hoje e dane-se o amanhã, porque o amanhã ele vem, tá, gente? Ele bate na nossa porta e aí depois você fica, meu Deus, e agora o que eu fiz com a minha vida? Experiência de quem já passou por isso. Mas, como eu falei, tudo é um equilíbrio e uma harmonia, né? Mais uma vez aqui, para finalizar o nosso vídeo, eu não quis que esse tema de fé fosse um tema, nossa, que religiosa. Vocês viram que eu falei de diversas coisas amplamente, sem estar sempre ali, né, falando sobre religiões. Não é esse o objetivo do vídeo. O vídeo é sobre uma fé ampla, sabe? Sobre uma fé aberta. Então, cada um vai assistir esse vídeo e vai pensar na sua fé, naquilo que faz sentido para você. E mesmo que você não tenha também, não tem problema nenhum, tá? É só mesmo um tema que eu acho legal, né, pra gente conversar e também se conhecer e entender melhor. Então, vou falar aqui a nossa frase de reflexão. A fé que eu coloco na vida também precisa existir dentro de mim. Ai, gente, ela é toda filósofa, ela! E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tema também. E comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!